porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dissem que lhe dessem uma esmola. Pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós. Ousadamente ele falando isso, amados. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Senhor Deus e Pai, quero orar, meu Pai, a Ti mais uma vez, Senhor. E mais uma vez, Senhor, eu quero ser um instrumento, meu Pai, para a Sua amada igreja, Senhor, para a Sua noiva, Senhor. Que de alguma forma, meu Pai, eu possa falar, que de alguma forma o Senhor possa me usar, Senhor. Que eu possa ser um instrumento, meu Pai, em Tua casa, meu Pai. Eis-me aqui, Espírito Santo. Se a Tua presença não for comigo, Senhor, eu não quero, meu Pai, eu não quero nem pregar, que ainda entre eu falar e pregar, meu Pai, pode acontecer muita coisa. Mas se a Tua presença estiver comigo, meu Pai, eu quero ir e pregar a Tua santa palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Aqui, amado, o título que eu coloquei aqui é O Coxo que Saltava, ou a Manifestação do Poder de Deus. Lucas faz uma transmissão da vida exemplar da igreja apostólica para o exemplo de Pedro e João. Eles eram colunas da igreja, eles eram o alicerce da igreja. A igreja orava porque seus líderes eram homens de oração. Então tinha um exemplo naquela época. A igreja experimentava as maravilhas divinas dos apóstolos que conheciam o poder, o nome de Cristo. A igreja, amados, ela abalou o mundo, sabe por quê? Porque elas estavam cheias do Espírito Santo. Bondes, um pregador piedoso, metodista, ele fala que no século XIX, afirma que a igreja, hoje, ela está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. E quando eu falo homens, vocês estão me entendendo que também são mulheres, são jovens, são juvenis. Está todo mundo englobando, amados. Deus, Ele não unge métodos, e nós temos que ficar bem ligados em relação a isso. Deus não unge métodos. Deus unge homens cheios do Espírito Santo. Deus unge homens. Quando eu leio o Salmo 133, amados, que fala sobre a unção, que ali quando desce o óleo sobre a barba de Arão, ali estava representando, o corpo de Arão estava representando a igreja, estava representando o templo, a noiva de Cristo.
Então, primeiramente, a unção vai pela cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, isso, Jesus. E quem é o corpo? Somos nós. Então, Deus, Ele não ungiu o pastor Robson, não ungiu os pastores dessa casa. Deus ungiu a igreja, todos nós. Hoje tem se pregado muito transferência de unção. Fica debaixo da minha proteção de unção que não vai acontecer nada. Amados, isso não existe, porque Deus ungiu a igreja, a noiva, e nós somos a noiva. Ou seja, a mesma unção que está comigo está com a diaconisa Daniele, está com a vida do Renatinho. Existe responsabilidade diferente, mas não unção diferente. Então Deus ungiu a sua noiva e nós somos a noiva de Cristo. Amém? O texto em apreço trata de 2 temas importantes que consideramos a seguir: um milagre portentoso e uma pregação poderosa. Um milagre portentoso. Pedro e João não jogaram fora a tradição que tinha ensinado para a vida deles, de orar em 3 turnos por dia ali no templo. O dia judeu iniciado era às 6 da manhã e iam até 6 horas da tarde. Para os judeus ali mais devotos, haviam 3 turnos de oração ali por dia, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Eles se dedicaram a uma nova fé, mas não a utilizaram como desculpas para violar a tradição que tinham ensinado para a vida deles a vida toda. Sabiam que a nova fé e a velha disciplina podiam e deviam, amados, deviam andar juntas. Eles aproveitaram, como diz aí, né, o útil e o agradável. Pedro e João eram homens de oração, entendiam que Deus é mais importante do que a obra de Deus. E isso é muito importante para nós que somos trabalhadores. Deus é mais importante do que a sua obra. Não confunda a obra de Deus em relação ao Deus. A obra de Deus é uma coisa e Deus é outra. Sabe por quê? Porque nós ficamos tão viciados. Eu estou falando até por mim mesmo, de fazer a obra de Deus, que tem que fazer, que eu tenho que estar, que eu tenho que falar, que eu tenho que ministrar, que eu tenho que pregar. Mas onde está Deus aí? Então, Deus é maior do que a sua obra. Amém? Pedro e João são vistos juntos com frequência ao longo das Escrituras. Se vocês forem analisar a vida desses 2 homens de Deus, eles eram sócios de negócios. Eles preparavam a última Páscoa para os judeus, para Cristo. Eles correram para o sepulcro na manhã do 1º domingo de Páscoa e ministraram aos samaritanos que creram em Cristo. Agora estavam indo para o templo orar, o qual nós lemos esse texto de Atos capítulo 3, do versículo 1, do versículo 11. E nessa noite eu quero separar 3 verdades aqui, a respeito desses 2 apóstolos. E quais são essas verdades? Em primeiro lugar, eles tinham uma vida comprometida com a oração. No versículo 1 fala: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração desses homens, amado, era prioridade na vida dos apóstolos. Era prioridade. Ou seja, eles não faziam nada antes de ter o seu devocional com Deus.
Para eles, as outras coisas eram supérfluas. O principal deles era o quê? É eu falar com os reis dos reis e senhor dos senhores. A prioridade deles eram essa. E a nossa prioridade, amados, tem que ser essa. Antes de nós começarmos o nosso dia, falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o que Ele quer para nossas vidas. Eles oraram para receber o quê? Receber a promessa do Pai. Diante de uma ameaça iminente no Sinédrio, oraram, impediram mais intrepidez para pregar. Isso fez tão efeito, amados, que o mundo foi abalado. Atos capítulo 4, versículo 31, vai narrar isso. E eu me lembrei como a diaconisa Daniele fez aquela peça chamada Hannah. Quem estava aqui no domingo passado à noite, isso aconteceu, tá? Foi uma peça, fato real. Que ela interpretava essa Hannah, ela falava, não ore para Deus, não, para parar de perseguir a igreja. Ela falou, não ore para Deus parar de perseguir a igreja. Ore para Deus para eu não negar a minha fé, para me dar mais intrepidez, mais coragem. E quando de nós oramos, quando nós estamos sendo perseguidos, Senhor, a tua justiça, meu Pai, né? Aquela pessoa que nos persegue, né? Senhor, eu sou teu filho, meu Pai. Ai daquele que se mete do ungido de Deus, né? A gente já, amém, isso é válido, amado. Não estou falando que não seja válido. Mas, amado, nós vamos ser perseguidos. Eu falei isso na semana passada. Se você está sendo perseguido, dá um glória a Deus. Sabe por quê? De alguma forma você tem agradado a Deus. E isso é motivo de alegria. E uma das minhas orações que eu peço, sabe o quê? Quando eu estou sendo perseguido em algumas questões lá na minha vida, que Ele me dê visões espirituais aonde que é perseguição e onde é que não seja. Então, esses dois homens amados, eles oraram para pedir mais intrepidez. Eles não oraram, falaram assim, Senhor, que acabe essa perseguição. Porque o Senhor cabeça, o Senhor não me fez cauda, mas fez cabeça. Eles não oraram assim. Eles oraram o quê? Mais ousadia, mais intrepidez. Que eu não possa negar, Senhor, a tua palavra. Hoje é o mundo, infelizmente, amado, que está abalando a igreja. Vira e mexe, amado. Somos influenciados com algumas questões desse mundo. Seja elas por vestimenta, seja ela por fala, pensar, pelo modo de agir, né? Toda hora nós somos influenciados de alguma forma. Hoje, antigamente, na minha época, eu ainda não morri, então estou na minha época, né? Quando eu falo na minha época, quando eu era mais novo, né? Mas, quando eu ia cumprimentar uma pessoa, eu falava, fala maluco. Quem é esse, lembra dessa gíria? Fala maluco. Hoje é o quê? Fala pai, não é? Pô, paizão. Pô, eu não sou teu pai. Fala chefe, né? Fala algumas gírias assim. Antigamente era colé. Hoje é coé. Cada vez a língua portuguesa está se diminuindo, né? Antigamente era vós-me ser. Hoje é você. Daqui a pouco vai ser C e CC. CC não pode, né? Aí C, né? Aí tu vai mandar uma mensagem no WhatsApp, botar você para reduzir o tempo, tu põe o V e o C, né? Hoje, H e J. Mais ou menos assim. Mas o que tem a ver? Porque, às vezes, a gente fala algumas questões, mas vira e mexe, nós estamos pegando essas gírias, essas falas, porque, às vezes, eu fico pensando, não é ao contrário. A minha influência vem influenciar, o meu modo de agir vem influenciar eles. Não. O Robson, é um cara, homem de Deus, eu quero ser igual a ele. Olha como ele fala. As pessoas
falam mal dele, perseguem ele não fala mal, ele vai lá para o carro dele orar. Eu quero ser visto assim, amados. Eu fiquei tão feliz, amados, com uma colega minha de academia. Ela se mudou para Barra, Deus deu vitória ela no apartamento dela, ela treina junto comigo, e semana passada eu dei uma palavra a ela, na academia, e na semana retrasada, e na semana passada ela veio comigo e falou assim: poxa, você falou uma palavra, e aquela palavra eu fui para a igreja, quanto Deus falou comigo. É assim, amados, influenciar, seja na academia, seja no ônibus, seja no trabalho, seja na família. É isso, nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, o amor de Cristo. Falar assim: eu quero ser igual a Ana Clara, eu quero ser igual o Marquinho, o Diácono Francisco, eu quero ser igual a esses homens, esses jovens, esses mulheres de Deus. Em Romanos 12, 2, que vocês já sabem, que diz: e não viram conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a obra agradável e perfeita vontade de Deus. Os apóstolos tomaram uma importantíssima decisão. E qual foi essa decisão? Atos, no capítulo 6, verso 4, fala: quanto a nós, nos consagramos ao ministério de oração e a palavra. Que decisão, amados. Palavras sem oração, amados, são palavras mortas. Uma igreja que ora, amados, uma igreja que ora, ela abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Perguntaram certa feita a Charles Spurgeon, gosto muito desse homem de Deus, qual era o segredo do seu ministério? E ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Eu tento me inspirar com essas pessoas, amados. Eu, quando tenho meu devocional com Deus, eu falo com a minha esposa: amor, não estou para ninguém, não é? Ela está aqui. Só se for, se alguém estiver passando mal, morrendo, aí é uma outra coisa. Mas eu tenho um quarto lá que eu consagrei a Deus. Eu falei: Senhor, esse é o meu escritóriozinho, que o Senhor vai ministrar no meu coração, vai falar o meu coração, eu consagro a Ti. Amado, é tão espiritual que eu falei com alguns irmãos aqui, que todo dia, quando eu tenho meu devocional com Deus, há um barulho, que eu não sei de onde vem esse barulho, não é? Eu já subi na minha laje, para ver o que era esse barulho, estava pensando que era aquelas máquinas que sobe a água para cima, como é que é? É a bomba d'água, não tem nenhuma mão, pensei que era do meu cunhado, não, cara, não, eu pensei que era a tua casa, eu falei: da onde o Senhor está vindo esse barulho, de tão espiritual o que é? Mas eu falei: isso não vai atrapalhar o meu devocional, amados. Perguntaram certa feita, eu já falei isso, perguntaram John Knox no século XVI, que mudou, amado, a realidade da Escócia. Sabe o que? Através do seu devocional de oração, de palavra. Tu imagina, amado, mudar uma nação por causa de uma pessoa. É muito forte isso, amado. Tu já imaginou mudar o Brasil por causa da sua oração? É isso. Ele falou o seguinte: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Será que nós somos capazes nessa noite de falar assim: Senhor, me dá o Brasil, uma nação corrompida, senão eu morro?
Ou será que nós estamos querendo nos preocupar com certo partido, quem está certo, quem está errado? Nós devemos nos preocupar, Senhor, dá o Brasil para o Senhor. É isso, amados. Nós somos 40% de evangelho, mas não quer dizer nada. Sabe por que não quer dizer nada, amado? Para analisar. Se fomos isso tudo na esfera espiritual, o Brasil estava assim? Pergunta. Não estava. Não estava. Somos só por números, para falar que nós somos. E o ano de 2025 foi um ano fundamental, segundo os pesquisadores, para passar os 40%. Eu nem sei se passou, mas vamos dizer que passamos. Então o resultado tem que melhorar, amados. Se somos 60% ou 51%, o Brasil não tem que ser mais o mesmo. Não tem que ser. Se está continuando a mesma coisa, é porque a igreja não tem feito o seu trabalho de casa. Me desculpe por falar. Nós estamos mais preocupados com questões internas do que as questões espirituais que o Espírito Santo nos chamou para nós fazermos. Também perguntaram para os pastores da Coreia do Sul: qual é o segredo do crescimento? Uma das maiores igrejas do mundo, amado. E todos os pastores, lá nem sei quantos pastores tem, mas todos os pastores foram a mesma coisa: oração, oração e oração. Deus sempre ouve as nossas orações, amados. Deus sempre ouve. Mas isso não significa que Ele atenda-as todas de forma que esperamos. Foi assim com o rei Josafá, Ezequias, no reino de Judá. Foi assim com Neemias. Foi assim com Cristo e seus apóstolos. Uma igreja que cresce, amado, é uma igreja que fortalece. Quando seus líderes são homens de oração. E quando eu falo de crescimento, não é só a quantidade de pessoas, não é só isso. Mas crescer, sabe o que significa crescer? Quando a igreja cresce, ela cresce em perdão. Ela cresce em misericórdia. Ela cresce em amor. Ela cresce em compaixão, em verdade, não mentira, e não omissão. Uma igreja de crescimento é assim, amados. Segundo lugar, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. Está em Atos, no capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5. Ali, para analisar que era estratégico colocar um mendigo na porta do templo. Eles não são bobos, era estratégico. As pessoas que entravam para adorar a Deus, normalmente, para analisar, elas estão mais sensíveis às necessidades aos próximos. Tu pode ver, todo domingo de manhã, tem um abençoado ali pedindo um salgadinho. Quem é o pessoal aí da cantina sabe. Que ele sabe que um irmãozinho vai ter misericórdia dele e vai pagar um salgadinho para ele e ele vai comer. Então, antigamente era a mesma coisa. Não é possível, igreja, amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o próximo a quem vemos. Tem irmão que não fala com outros irmãos, amados. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Eu não vou com a cara da diaconisa Cátia, com a cara do Fernando. Que é isso, amado? Somos crentes. Tem que resolver, senão tu não vai para o céu. Tu não vai para o céu. Me desculpe falar. Tu não vai para o céu. A pastora falou hoje o que o João falou. Arrependei-vos. O quê? Raça o quê? Não estou falando que vocês são vivos, não estou falando isso. Tá? Pelo amor de Deus. Mas se nós tivermos o mesmo comportamento
do padrão do mundo, nós somos víboras sim. Nós somos víboras. Me desculpe, nós somos víboras. Eu, às vezes, até pior do que uma víbora. Sabe por quê? Porque nós raciocinamos. Nós sabemos que não está legal. E nós temos a oportunidade de conversar com aquela pessoa para falar que não está legal. E a gente não estamos nem aí. Anos de igreja não quer dizer nada, mano. Você está anos aqui, não quer dizer que tu vai para o céu. Não quer dizer que eu vou para o céu, que eu vou ser salvo. Resolva a tua vida, senão você não vai ser salvo. Resolva a tua vida. Tem irmãos que não falam com pessoas dentro do seu membro, da sua família, amados. Vai resolver com a tua família. Resolva ainda isso hoje, tu não sabe o dia de amanhã. Resolva isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Eram 15:00, prestes a começar uma reunião de oração no templo. Pedro e João estavam passando. Quando o paralítico, e ele disse, no versículo 4 fala assim, e ele disse, o que ele disse? Olhe para nós. Ficamos às vezes até chocados com essa declaração ousada de Pedro. Até dizemos, isso às vezes até fere a teologia, né? O ego. Isso fere, às vezes, até a Bíblia. Nós costumamos até dizer, não olhe para nós, olhe para Cristo. Não olhe para os crentes, olhe para Cristo. Não olhe para o pastor, que o pastor é falho, olhe para Cristo. É muito fácil, amado, jogar a responsabilidade para Cristo e tirar a nossa. É muito fácil. É muito fácil falar assim, a igreja é falha, a igreja tem feito por mãos de homens e sempre vai ter falha. Eu sei disso. Mas também nós sabemos onde é que nós pesamos a mão, onde é que nós falhamos. Então não transfere a responsabilidade de Cristo, porque essa responsabilidade é minha e sua, não é de Cristo. Amém ou não amém? Isso acontece muito quando nós erramos e não assumimos a nossa responsabilidade. Cristo já havia alertado acerca da conduta dos fariseus. Em Mateus capítulo 23, verso 3, que diz, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Talvez você argumente, como Pedro comete um erro desses? Olhe para mim. Olhe para mim. Alguns chegaram até a pensar, Pedro não frequentou a EBD e teve aquela lição do CR de humildade. Não foi para o CR, Pedro. Não teve escola bíblica. Não fez teologia. Pedro não aprendeu nada com o apóstolo Paulo, quando Paulo fala assim, não vivo, não mais, mas Cristo. Pedro não aprendeu nada com Paulo, amados. Mas Pedro aprendeu, sabe aonde? Aos pés de Cristo, melhor ainda. Aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, sedes meus, o quê? Imitar, como também eu sou de... É Coríntios que vai falar isso, Paulo fala isso. Pedro e João disseram ao paralítico, no versículo 4, olhe para nós. Será que eu e você podemos dizer a esse mundo, olhe para nós? Será que, Cristiane, você pode chegar lá na sua casa e falar, filhos, meu marido, olhe para mim. Será eu, Robson, posso chegar lá no meu ambiente de trabalho e falar, olha, segue ele não, olha para o meu exemplo. Aí alguns podem até falar, metidinho ele, né? Será que
Oi, Tiago, lá no mototáxi, lá você chega lá naquela rapaziada, quando quer dar uma voltinha, quando a corrida é R$2, ele faz, né? Opa, é 10, né? Aquela malandragem. Aí tu fala, não, olhe para mim, olha o meu exemplo. Será que o diácono Francisco, no ponto lá de táxi, com aqueles homens, né? Eu acredito que não sei, mas a gente sabe que tem muita história aí quando mexe no reloginho lá. E vou fazer aqui para fazer uma corrida a mais, né? Para alguns centavinhos, até no final do dia, 50 centavos é a mais, vai chegar até, né? Será que tu tem a ousadia de falar, olhe para mim? Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Será que nós temos essa ousadia de falar para esse mundo, olhe para mim, porque eu sou cristão, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus? É isso que eles estavam falando, olhe para nós. Certa feita, Gandhi disse, alguns crentes lá na Índia, no vosso Cristo eu creio, só não creio no vosso cristianismo. Hoje há um grande abismo, igreja, entre o que falamos e o que fazemos, entre o discurso e a vida, entre a doutrina e a prática. Terceiro ponto e último, finalizando, vamos ter a ceia do Senhor. Atos capítulo 3, verso 6 e verso 8, que diz, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram de salto, e se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. William MacDonald, não é o McDonald's que fez o Big Mac, essas coisas não, tá? É o William MacDonald. Diz que o mendigo pediu uma esmola e recebeu novas pernas. Até achei engraçado isso. Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha uma coisa, amado. Ele tinha poder. Ele tinha a presença do Deus Altíssimo na vida dele. O que eu e você temos nessa noite? Eu não tenho condições de pagar um Big Mac para a amada igreja. Mas em nome de Jesus Cristo, como profeta também nessa casa, levanta-te e anda em nome de Jesus. A igreja, quando eu falo, estou globalizando tudo, tem prata, ela tem ouro, mas muitas das vezes está faltando é poder. Nós falamos tão assim, Senhor, Tu operaste no passado, e o que está vendo que o Senhor não opera hoje? Mas será que nós estamos buscando esse poder do passado? Eu li um livro chamado Lidere com Isso em Mente, amados. Muito bom esse livro. E o autor desse livro chama-se Greg. Esse autor, foi um curso que nós tivemos aqui há 2 anos atrás com um amigo do diácono João Vitor. Ele apareceu aqui no telão. Quem fez esse curso? Eu fiz, que foi uma benção. Ele é o Greg Crush, que eu comprei até o livro dele. Ele é pastor da igreja Life Crush, uma das maiores igrejas do mundo e idealizador do aplicativo gratuito o Verso Bíblia, autor da best-seller do New York Times, por diversos livros, amados. Greg fala com frequência em eventos de liderança. A Life Coach como uma melhor empresa para se trabalhar sobre sua liderança. Ela foi
a melhor empresa trabalhando pela sua melhor liderança por 2 anos. Imagina, amado, você trabalhando numa empresa onde é que você tem prazer de acordar cedo e falar que líder bom, chefe bom, né? Então, foi considerada a melhor empresa de se trabalhar lá, 2 anos. E ele fala, nos primeiros anos de nossa igreja, mesmo com poucos recursos, tínhamos a presença e a bênção de Deus. Era tudo o que precisávamos. Tínhamos isso em nossos corações, essa paixão por Ele misturado com seu espírito, conquistava a pessoa para Cristo. Presta atenção nesse testemunho. À medida que a nossa igreja ela crescia, os recursos também cresceram. De repente, podíamos comprar coisas que antes não passavam de sonho. De repente, podíamos até comprar coisas que antes não passavam de sonho. Poderíamos até comprar planos de estudos infantis. A diaconisa Luciana está aí? Olha. Imprimir boletins de 4 cores, amados. Imagine um monte de boletim para a gente evangelizar aí fora, em julho, que vamos fazer isso. Olha, maravilhoso. Eles tinham, o pessoal aí da mídia, um computador para cada membro, para você ver. Já pensou, Ana Clara, um computador para você, para a Joyce, quem é mais da mídia? Para a Gabi, para a Vitória, para o Juan, que está ali, para o Felipinho, já pensou? Cada notebook para cada pastor, cada diácono. Olha que bênção, obreiro aqui, que bênção, né? Essa igreja tinha essas condições financeiras, amados. Então, como tínhamos recursos crescentes, achamos que precisávamos deles. E eles se tornaram a resposta para todos os nossos problemas. Ele achava que o recurso era a resposta dos problemas deles. Sem perceber, a nossa equipe começou a pensar, se não tivermos isso, podemos trabalhar por ele, comprá-lo e produzi-lo. Olha só. E ele fala que ao longo do caminho, perdemos o foco no único, com quem isso tem tudo a ver. No princípio, tudo era Deus. Eles consagravam tudo para Deus. Né? Eu me lembro que quando eu não tinha terno, amados, quando eu me converti assim, né, muito novinho, eu não trabalhava. E a minha avó me dava uma mesada de R$50. Ou seja, eu tirava R$5 do dízimo e sobrava quanto? 45 pratas. E eu me lembro que o meu primeiro terno foi ali no Corpo de Bombeiro, indo para Brasília, para Nova Brasília, ali, para Itararé. Tinha uma loja ali, que agora é Ousado, uma loja ali de terno. Meu primeiro terno, microfibra. Hoje em dia, microfibra é um calor do caramba quem usa esse terno. Mas antigamente a moda era microfibra, um terno preto. Mas era calor, eu estava com aquele terno, eu estava todo bobo com esse terno. Hoje em dia, amado, eu vou ser sincero, eu não gosto de andar de terno, eu ando por causa da igreja, vou ser sincero. Mas eu fiquei tão feliz com aquele terno, né? E hoje em dia, às vezes, graças a Deus, eu estou trabalhando, eu tenho uma condições, né? Que eu tenho condições de comprar um terno, hoje, para mim, né, comprar mais um terno, né? É mais ou menos isso que eles estavam pensando. Agora pensavam que precisavam de certas coisas para crescer. Então, eles o quê? Passou a se tratar menos de Deus e mais de todas as outras coisas. Olha aqui esse lado. A igreja estava crescendo, ela começou a colocar Deus de lado e começou a colocar o quê? Os seus recursos financeiros. Eu falei no início da pregação o quê? Os seus métodos. Métodos de homens, e não métodos de Deus. E como era de se esperar, começamos a perder. Sabe por quê? Eles começaram a perder. Porque quando se confia, amados, no físico, em vez do espiritual, nós vamos sempre nos perder. Então, a igreja do Senhor, temos que ser totalmente dependente de Cristo. Hoje, todo mês, nós tiramos oferta e dízimo aqui, amados.
E às vezes tem mês que é uma luta. Tem mês que está mais tranquilo, mas a maioria está uma luta. Hoje nós estamos passando por isso. Mas se um dia Deus nos der a oportunidade, amados, de nós não passarmos mais por isso, nós não vamos nos gabar pelos nossos métodos. Se Deus está enviando porque Ele é Senhor. Sempre foi o Senhor dessa casa. Então, se for para nos gabar, vamos nos gabarmos em Cristo, amados. Nós não podemos esquecer que o poder era de Cristo, mas não de Pedro. Era Cristo que fazia os seus milagres, como foi ministrado hoje de manhã. É Deus que liberta, amado. É Deus que cura. É Deus que salva. Hoje nós somos meros instrumentos, igual Pedro. A legendária história de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV nos vem em mente uma conexão com esta passagem que nós lemos em Atos, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, que Aquino, ele surpreendeu o Papa ao visitá-lo. No momento em que estava ali contando uma grande quantidade de moedas, de ouros e prata, ao vê-lo, Aquino fala para o Papa, essas questões todas de dízime e oferta. E o Papa disse: irmão, como você pode perceber, não posso dizer mais como Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro nem prata, porque ele tinha, está entendendo assim? Ele tinha ouro e prata, mas ele falou assim para Aquino: eu não posso falar igual esses dois, não tenho ouro e nem prata, não posso falar. E Aquino, bem sabiamente, ele respondeu: Papa, isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Não pode. Entenderam? Ele não pode mais dizer, porque ele perdeu, amado, o principal, o poder de Deus. João, ele não recebeu o poder para curar os doentes. Não sabemos de nenhum milagre que ele tinha realizado. Eu não sei. Entretanto, João era tão cheio do Espírito, tão cheio da presença de Deus, amados, como Pedro, que realizava milagres. Embora seus ministérios e dons fossem totalmente ali diferentes, o apóstolo João, ele não tinha o dom de curar como Pedro, não tinha. Mas ele experimentara o poder do Espírito, a fim de ser exemplos para os homens. Mais que milagre, igreja, seja um exemplo. Mais que milagre, seja um referencial aonde que vocês estiverem. Você nessa noite não pode ter o dom de curar igual de João, mas uma coisa é certa: você recebeu o poder para ser um exemplo igual a João. Isso nós recebemos. Isso, amados, é livre. Enquanto muitas pessoas estão buscando: Senhor, não é pecado de buscar dons, me dê dom de cura, me dê dom de profecia. Será que nós estamos nos preocupando com a nossa reputação em relação a esse mundo? O nosso exemplo. Alguns indivíduos fecham os olhos para os necessitados, porque dão mais valor ao ritual do que às pessoas. São zelosas de suas doutrinas, tradições religiosas, mas indiferente ao próximo. Hoje a igreja fala de poder, mas muitas das vezes está desprovida dele. A igreja hoje
Como eu falei, ela tem ouro e tem prata, mas muitas das vezes está faltando o poder. Prega aos ouvidos, mas não aos olhos. É muito fácil. Vocês estão me ouvindo aqui. Precisamos lembrar, entretanto, que o Evangelho, amados, ele não consiste em palavras, mas, sobretudo, em poder. Então, eu quero buscar esse poder, amado, nessa noite. Quem quer esse poder aqui? Ficamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, ser igual a essa igreja, Senhor, com poder, meu Pai. Sim, nós queremos que as pessoas vejam, meu Pai, sim, a nova vida. As pessoas aí de fora, aquela igreja, tem um exemplo. Ela se preocupa com os necessitados. Ela se preocupa com as pessoas. Nós queremos isso, meu Pai. Nós queremos esse exemplo, Senhor. Como diz Pedro e João, meu Pai, aquele coxo, olhe para nós. Senhor, que declaração, meu Pai, é ousada desses dois homens de Deus, Senhor. E nós queremos, Senhor, essa declaração ousada em nossas vidas. Nós queremos falar para o mundo, amado, desprovido, meu Pai. O mundo cheio de pecado, meu Pai. Cheio daquilo, meu Pai, a qual o Senhor não se agrada, meu Pai. Nós queremos chegar, meu Pai, hoje, Senhor, em nossa casa, nas faculdades, na escola, no Uber, no mercado, Senhor. E falar, meu Pai, no nosso trabalho, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Porque eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Eu não tenho a resposta que você quer ouvir, mas eu conheço um que tem essa resposta. Então nós queremos falar, meu Pai, para esse mundo, Senhor, assim como eu quero falar com essa igreja, assim como o Senhor falou, meu Pai, usou a vida desses homens para falar para aquele coxo: levanta-te e anda, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Igreja Nova Vida de Auma, levanta-te e anda, em nome de Jesus, o Nazareno, e receba a resposta do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus Cristo. Chama os músicos. Amém. Ficamos de pé. Os irmãos da ceia do Senhor. Ainda vou tirar a dízimo e oferta, mas eu quero que os irmãos fiquem na ligação. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Glória a Deus. Amém. Os irmãos da ceia, pode louvar. Glória a Deus.
Podem passar em nome de Jesus. Pode passar a ceia do Senhor. Os elementos do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, que privilégio, meu Pai, de nós termos, Senhor, de estar participando desse momento, Senhor, da ceia. Meu Pai, como foi ministrado na semana passada, que ficou muito em meu coração, Senhor. Quantos cristãos queriam, meu Pai, ter essa oportunidade e não está tendo nessa hora, meu Pai. E nós estamos tendo, meu Pai, simbolizando esse momento. E nós queremos ser gratos a Ti, meu Pai, que nós temos uma porta aberta, Senhor, de estar celebrando, meu Pai, não somente a Sua morte, mas a Sua ressurreição. Então nós queremos, Senhor, Te agradecer, meu Pai, por esse momento, Senhor. Nós queremos Te agradecer, meu Pai, pelos Seus benefícios, meu Pai, daquela cruz, Senhor, que trouxe para nós, Senhor. Os Teus benefícios que foi, meu Pai, de perdão, Senhor, que foi de justificação, meu Pai, que foi de misericórdia, Senhor, que foi de compaixão, meu Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos dar graça, meu Pai. Levante o corpo. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso
Façam isso, igreja. Façam isso em memória de mim. Até que Ele venha buscar a sua noiva. Comamos todos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amados, eu vim de um sepultamento da nossa obreira Renata, que está ali. E eu, conversando com uma das irmãs dela, eu perguntei se o pai já era cristão, e ela me disse, até o momento não, mas a última visita que eu fiz ao meu pai, o meu pastor pediu que eu fizesse o apelo. Preste atenção. E a irmã dela estava me dizendo que, assim que chegou no hospital, falou: pai, o Senhor aceita Jesus como o único suficiente Salvador? Ele falou: sim, filha, eu aceito. E ela perguntou mais uma vez: pai, o Senhor aceita Jesus como o único suficiente Salvador? Falou: eu aceito sim, filha. E ela pela terceira vez: pai, você aceita? O Senhor aceita Jesus como o único suficiente Salvador? Sim, filha, eu aceito. E ela me disse que as lágrimas do pai dela começou a cair ali do lado dos olhos. E ela chorou. O que eu aprendo com isso aqui? É como se Jesus nesse momento falasse: valeu a pena. Valeu a pena cada gota de sangue na cruz do Calvário. Valeu a pena a coroa de espinho. Valeu a pena a cruz, porque um pecador se arrependeu e agora está no seio, e agora está nos céus, e agora está desfrutando da glória de Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, somos gratos, Pai querido, pelo Seu Filho Jesus no Calvário. Somos libertos pelo Teu sangue, somos libertos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua graça. Assim como Tu salvou, Senhor amado, nas últimas horas, Pai querido. Oh, Senhor amado, Tu salvou o pai da nossa obreira. Oh, Senhor amado, Tu também nos salvou, Tu nos perdoou, Tu nos amou, Tu nos alcançou. E por esse motivo, Senhor, participamos da Tua mesa. Levantamos, Pai querido, Teu sangue, o sangue de Cristo, o sangue vertido no Calvário. E participando deste momento, Senhor, seremos curados. Curado, Senhor, de todo mal, de tudo que nos aflige, de tudo que nos separa de Ti, porque confessamos neste ato: só Tu és o Senhor da nossa vida, só Tu és o Senhor da nossa vida. Oh, Senhor, toma a direção nesta noite, governa a nossa vida. Levanta o cálice, porque da mesma forma, na noite que Ele foi traído, Ele pegou o sangue e o cálice e disse: este é o sangue, este é o cálice da nova e eterna aliança. Aquele que come do meu corpo, aquele que toma do meu sangue, esse tem parte comigo. Fazer isso até que eu volte. Beba do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Por quem nunca perdeu batalhas, Seu nome é Jeová Jireh, e nas provas de novo eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, e nas provas de novo eu creio em Ti.
Glória a Deus. Tomar nosso assento, vosso assento. Foi, Ana. Agora saí lá fora. Eu estava correndo dela, eu nem estava nem percebendo. Me perdoa. Ela dava para cá, estava me falando, me perdoe. Som. Foi. Amados, com muita alegria. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Amém. E esse momento também de a gente ficar muito feliz, né? É ou não é, seu Ademir? Por quê? Porque nós vamos dizimar e vamos ofertar a casa do Senhor, amados. Né? Eu fico feliz, amado. Obrigado. Aleluia. Eu fico feliz quando eu tenho a oportunidade de dizimar e ofertar. Sabe por quê? Porque se eu oferto, eu sou dizimando, amado, porque Deus está me dando as condições de eu dar, né? E a carta de Coríntios fala que Deus ama quem dá com tristeza, obrigado, com alegria. Então, Deus abençoa quando nós damos o nosso melhor, com alegria. Ele não está se importando se você está dando muito ou está dando pouco. Deus está se importando se você está dando prazerosamente, com alegria. Então, amados, que você possa abrir o teu coração nessa noite, né? Que esse momento não venha se fechar, né? Pelo contrário, venha dar oportunidade. Eu falo assim, deixa Deus te usar. Eu gosto de falar muito isso quando eu vou para o restaurante, aí passa o garçom, eu falo assim, deixa Deus te usar, né? Então, nessa noite, amado, deixa Deus te usar, porque a igreja, ela precisa do seu dinheiro. A igreja precisa, Igreja Nova Vida, o CNPJ dela, que eu não sei agora, mas Deus, ele não precisa. A igreja precisa porque a igreja é igual à nossa casa. Ela tem débito a ser pago, tem as suas dívidas. Amém ou não amém? Amém? Podem passar os envelopes? Botou o QR Code. Ah, tá ali o QR Code. Obrigado aí. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Não vão roubar a minha fé, nem ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé, nem ti, meu Deus. Glória a Deus. Tendo as mãos sobre o dízimo e oferta. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo dizimista, pelo ofertante, meu Pai, por essa oportunidade, meu Pai, de nós estarmos, meu Pai, cultuando, porque quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, também, meu Pai, é culto a Ti, e nós te agradecemos, Senhor. Põe a mão sobre o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Igreja, que nós sejamos um farol para este mundo, que nós possamos dizer para este mundo, olhe para nós, olhe para mim, porque eu tenho o exemplo de Cristo sobre a minha vida. Vão em paz e tenha uma ótima semana.
Deus abençoe.